Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Hoje eu acordei mais tarde, porque não tem jogo do Flamengo, a gente fica meio desmotivado, né? Mas tem Gabigol e Everton Ribeiro em campo, tem jogadores do Flamengo em campo, pela seleção que não é a seleção que a gente torce para a seleção rubro-negra, mas hoje tem jogo do Brasil, então tudo bem. Brasil e Argentina, a gente abre uma exceção, a gente até assiste, torce pelo Brasil, ainda mais contra os hermanos, né? E a gente tem aí, se Deus quiser, hoje tem gol do Gabigol, né? Pela seleção brasileira, pela seleção do Brasil. Não é a seleção rubro-negra, mas é a do Brasil. E a gente teve uma rodada, sim, do Campeonato Brasileiro, com alguns jogos acontecendo, outros jogos adiados, inclusive o do Flamengo. E a posição da tabela nesse momento é boa para o Flamengo. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo do G4. As equipes do G4 vão tropeçando. O Flamengo tem 2 jogos a menos. Eu só vou convidar você que está chegando aqui no canal a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. É muito importante a sua inscrição, muita gente passa por aqui e não é inscrita. Também lembro você que aqui no comentário fixado tem o link da Outsider Tours que te leva para os jogos com público. Tem jogo em Brasília, semifinal da Copa Libertadores da América. Não tem nada disso que foi falado aí que tá vindo pro Rio de Janeiro, tá vindo pro Maracanã, não. Esse jogo não foi confirmado vir pro Maracanã. Inclusive, o que falam pra gente, fontes ligadas à diretoria, é que continua em Brasília. A final da Libertadores ainda não tem nenhuma situação nova, tá? Até o momento o jogo está em Montevidéu, mas você pode garantir então presença nos jogos que tem público da Copa Libertadores da América e em breve também Copa do Brasil, se Deus quiser, já no dia 15, essa segunda confirmando aí o decreto. No dia 15, Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio, e Campeonato Brasileiro, quem sabe comece a ter também público e você possa estar viajando de todo o Brasil para acompanhar o Mengão com a Outsider Tours. Também vai ter o link do comentário fixado aí do nosso clube de membros, né? E o clube VIP, o clube de membros que tem sorteio no dia 15 aí, para todos os membros que estão aí participando no nosso clube. Serão 6 mantos aí do novo jogo 3 sorteados para os membros e também o grupo, no caso o grupo VIP no WhatsApp, a gente vai sortear também sempre alguma coisa. Além disso, tem prêmios a cada 6 meses, tá? Então participe dos nossos grupos. Clube de membros, grupo no Telegram. Clube VIP, grupo no WhatsApp, tá certo? Então vamos falar aqui, o Atlético Mineiro segue em primeiro lugar com 39 pontos, tá? Tem 3 derrotas. O Flamengo tem 5 derrotas no campeonato, tá? Mas tem 31 pontos. É isso mesmo? Eles têm 3 empates, o Flamengo só tem 1. É isso mesmo, cara, eu tava achando estranho. O Flamengo... E vocês sabem que é melhor, às vezes, ter menos empate, ter mais derrota e mais vitória do que ter empate? Na hora de você fazer você iguala o número de pontos, você fazer ali, ver quem vai ter mais vitórias, você tirar ali fazer o tira-teima, você vê que o Flamengo vai ter mais vitórias. Por exemplo, o Flamengo nesse momento com 31 pontos, tem 16 jogos, 2 a menos, 10 vitórias. O Atlético Mineiro tem 12 vitórias com 18 jogos. O Flamengo ganhando os 2 jogos dele, ele já iguala o número de vitórias. E aí, numa outra situação, se, por exemplo, o Atlético empata e o Flamengo ganha, o Flamengo já tem mais uma vitória, e isso serve como critério de desempate, tá? Então o Atlético com 39 pontos, o Flamengo tá com 31, com 2 jogos a menos. Aí logo depois tem o Palmeiras com 35, com 18 jogos também, 2 a mais que o Flamengo, 11 vitórias, 5 derrotas também como o Flamengo, mas tem 2 empates. Depois vem o Fortaleza, que aí o Fortaleza aconteceu ontem a derrota de 4-2 pro Bahia, que é muito boa pro Flamengo. O Flamengo pensando em G4. Mas o Flamengo tá pensando em título, mas vamos falar de G4 nesse momento. Do G4, o Flamengo ficou mais perto, inclusive de assumir a 3ª colocação, porque o Fortaleza perdeu de 4-2 pro Bahia, ficou com 33 pontos em 19 jogos, 3 a mais que o Flamengo. O Bragantino tem 32 pontos em 18 jogos, tá? 2 a mais que o Flamengo. O Flamengo tem 31. Então o Flamengo e o primeiro time atrás do Flamengo, que é o 6º colocado, o Corinthians, tem 27 pontos em 18 jogos, 2 jogos a mais. Ou seja, tá 4 pontos atrás do Flamengo e tem 2 jogos a mais, né? É mais complicado aí pro Corinthians. A mesma coisa Atlético Goianiense, que é o 7º. O Flamengo tá muito perto de já
se garantir no G4, de já se garantir, né, no segundo turno, na próxima Libertadores, independente dos resultados, mas a gente vai se garantir também sendo campeão, se Deus quiser. Apenas passando para vocês que o Flamengo está muito próximo já começa o segundo turno muito bem encaminhado, o G4, tá? Passar para vocês aqui também algumas situações importantes. A gente teve o Gerson agradecendo a camisa que ele recebeu, o novo manto Jogo 3, que eu vou sortear para os membros, inclusive. Olha aí, o Gerson agradecendo. Obrigado, Flamengo, te amo. Aulas, Vapo, né? Ele ganhou aí o manto personalizado Gerson 8. Gerson sempre aí, né, em nossos corações, o nosso Coringa, espetacular, o Gerson. A gente tem uma informação interessante para passar para vocês, que é sobre o Diego Ribas. O Globo Esporte, ele confirmou a informação que a gente vem trazendo aqui, que a gente trouxe há 2 dias que o Diego Alves queria continuar no Flamengo e que não tinha nada daquilo que foi trazido no torcedores.com, que o Diego Alves não vai renovar, que os dirigentes do Flamengo não querem. Não tem nada disso, tá? E aí o Globo Esporte traz a informação que a gente trouxe ontem para vocês. Eles trazem hoje falando: Flamengo decide propor renovação ao trio da geração 85 e traça planos para Felipe Luiz, Diego e Diego Alves. Ofertas serão de contrato por 1 ano, mas com percepções diferentes para cada um dos casos, tá? Então, situações financeiras diferentes, percepções diferentes, mas vão propor mais 1 ano para Felipe Luiz, para Diego Alves e para Diego Ribas. E aí, a gente tem também o Diego Ribas disposto aí, né, a reduzir o seu salário, inclusive, para continuar no Flamengo por mais 1 ano, o que é bacana, digno da parte dele. Ele entende que a melhor definição para o futuro é ficar no Flamengo mais 1 ano, e com isso ele está disposto então a aceitar uma redução salarial para seguir por mais 1 ano no Flamengo, tá? Então, juntando aí com a informação do Globo Esporte, né, e a informação que a gente vinha trazendo para vocês, o Diego Ribas aí continuando por mais 1 ano no Flamengo. Vamos falar aqui de seleção brasileira. A gente teve muitos comentários aí sobre a posição do Gabigol com o Tite na seleção, e o Gabigol falou na coletiva ontem o seguinte: no Flamengo e aqui na seleção eu tenho a mesma liberdade para flutuar, não só dentro da área, mas também pelo lado direito, onde gosto de jogar. Pude fazer a jogada, ajudar meus companheiros e fiquei muito feliz pelo gol do Everton Ribeiro. Ele ainda fala o seguinte: pressão gostosa, hein? Jogar no Flamengo e na seleção, bater recorde no Flamengo e na seleção, 7 vitórias seguidas. Essa pressão é muito boa. Espero ter mais vezes com o professor me convocando. Aí a gente tem ainda o Gabigol falando aqui algumas outras situações. Eu vou passar para vocês a provável escalação da seleção. Às 4 horas tem jogo do Brasil contra a Argentina. A gente tem aqui o Gabigol falando o seguinte, ó, vamos lá. No Brasil se comenta que o jogo é mais lento, mas também os campos são muito ruins. É difícil para o jogador realmente fazer jogadas mais rápidas. Ele reclamando aí dos campos do futebol do Campeonato Brasileiro. Ele falando sobre o jogo, é outro jogo, sinceramente. No Chile a gente teve alguns lances que o gramado atrapalhou um pouquinho. Na hora de dominar, principalmente na hora de dominar a bola, tivemos que dominar 1, 2, 3, acaba perdendo tempo. Com o campo bom, você dá um toque só e finalização também, tá? E eu acho que aí fica claro que o Gabigol está muito confortável na seleção. Vamos aqui também a declaração do Tite com relação ao Gabigol, porque muita gente falou sobre isso, né? Olha, o Gabriel Barbosa, Liberdade, nós acompanhamos o Gabi tanto no Flamengo, tanto no Santos. Ele precisa de espaço, de movimentação. Se for para ter o Gabriel só como pivô, vou tirar as características melhores dele. No Santos, a origem dele foi de externo, ter esses movimentos todos de liberdade. Ele é principalmente centro-direita, que é onde ele se sente melhor, tá? Então, o Tite falando aí sobre o Gabigol é uma situação aí
interessantes, né? Muita gente comentou que o Gabigol estava jogando no local errado e tudo mais. Então agora o Tite aí respondendo a alguns torcedores. Brasil e Argentina, então, 16 horas, na Neoquímica Arena. Até o Flazoeiro falou que tá indo para lá, que vai estar lá no jogo. Boa sorte para ele lá. Aí vamos lá. Provável escalação do Brasil, tá? O Everton, Danilo, Éder Militão, Lucas Veríssimo e Alexandro. Casimiro, Gerson, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, Neymar e Gabigol. Essa seleção acho que vai pegar, hein? Vai pegar. O Flamengo, o Brasil vem pendurado os pendurados do Brasil: Éder Militão, Bruno Guimarães, Gerson e Neymar. Também aí pela Argentina, né, a seleção que deve vir a campo está assim, ó. Martínez, Molina ou Montiel, Romero, Otamendi e Acunha. Depou, Paredes, Lo Celso, Messi, Lionel Messi, Lautaro Martínez e Di Maria, tá? Então, esse é o provável time da Argentina, que tem como pendurados também o Montiel, Otamendi, Tagliafico, Pesela, Quarta, Depou, Palácios, Lo Celso, Domingues e Lautaro Martínez. Os caras têm muito jogador pendurado. Também entram duros sempre, né? Os argentinos batem pra caramba. E aí acaba que eles têm muitos pendurados. O árbitro é o Jesus Valenzuela, da Venezuela. Os auxiliares Túlio Moreno, Lubin Torrealba e ambos da Venezuela, tá? O VAR é com John Ospina, da Colômbia. Então, essas são as informações aí de Brasil e Argentina, jogo desta tarde às 4 horas. A gente falando aqui, óbvio, não é Flamengo, papa, mas tem jogadores do Flamengo, né? Se tem jogadores do Flamengo, a gente sabe que, ainda mais que o Everton Ribeiro pode ser titular hoje. Grande chance. Então, Everton Ribeiro e Gabigol no time titular, a gente fica aí na expectativa. Segundo o GE, após primeira semana de treinos, o Kennedy tem previsão de ser integrado ao elenco do Flamengo na segunda-feira. Ficou 10 dias de quarentena devido ao Covid antes de se apresentar no clube e tal. Quando eles falam aí ser integrado, é que ele participou parcialmente dos treinos com o grupo, mas também foi submetido a trabalhos específicos para se condicionar fisicamente. Lembrando que ele se recuperou também no Ninho do Urubu, tá? E nesse sábado, por exemplo, fez uma atividade em campo junto com o Rodrigo Caio, ao lado de meninos do Sub-20. O Flamengo vai ter folga então nesse domingo, eles não estão treinando nesse domingo, e a expectativa é que Kennedy possa treinar completamente com o elenco principal a partir de segunda-feira, assim como o Rodrigo Caio, tá? Bacana. Ele teve aquele problema do Covid, depois dele ter se recuperado no Ninho, acabou que ele demorou um pouquinho a se apresentar, e a gente sabe que nesse momento é importante o jogador aí tá começando a treinar com o restante do grupo, né? Treinar com a galera. A gente teve aí o Marcos Braz interagindo de madrugada aí com os torcedores do Flamengo. O meu amigo Cleberson Flagueiro até me mandou aqui, pessoal falando sobre muitos temas e tal. Aí ele mandou: tudo tranquilo. Depois, e o Davi Luiz, patrão? Aí ele falou: deve estar dormindo essa hora. Isso lá no meio da madrugada. Com relação, não vamos falar especificamente sobre o Davi Luiz, tenho uma informação sobre o Davi Luiz sim, mas a gente vai falar agora sobre o Marcos Braz. O Flamengo, os dirigentes do Flamengo tinham a expectativa de apresentar o mais rápido possível, isso no início da última semana, já apresentaram um jogador, trazeram um zagueiro, não necessariamente o Davi Luiz, mas apresentaram um zagueiro. O Marcos Braz falou com a gente, inclusive, isso na live antes do jogo contra o Grêmio, lá no Sul, que eles tinham pressa para que o jogador que fosse contratado começasse a se preparar junto com o restante do grupo, com o Renato Gaúcho, nesse espaço que tem até o dia 12, né? E agora só resta uma semana. Hoje é folga.
Hoje é folga. Então o Flamengo agora só tem essa semana a mais pro Renato entrosar a galera, para os jogadores que estão chegando, e era muito importante, né, que o jogador já tivesse chegado, que a nova contratação, que agora não pode mais ser jogador que tenha clube, né, a janela fechou, tem que ser jogador livre no mercado, era muito importante que o próprio Braz e o Spindle queriam, os próprios Braz e Spindle queriam que a contratação tivesse chegado a tempo de se prepararem até o dia 12, passar aí 2 semanas trabalhando, o que não aconteceu. Então o tempo vai se esgotando, isso não impede que o jogador chegue, mas os planos deles não eram esses, né? Eles queriam justamente que os jogadores se apresentassem para estar treinando já para essa semana. E agora, segunda-feira, se inicia mais uma semana e a gente sabe que fica em cima da hora aí para o jogo contra o Palmeiras, inclusive para qualquer nova contratação que, por incrível que pareça, chegue aí no decorrer da semana, que tudo é possível com Marcos Braz e Spindle, os dois estão sempre em cima do laço para contratar. Mesmo que chegue, é muito difícil que o jogador já chegue em condição de atuar contra o Palmeiras. Essa expectativa era se o jogador tivesse chegado na semana anterior. Então o tempo se esgotou para que o jogador atue já nessa partida. Aí quem sabe, se algum jogador chegar, né, que pode ser Davi Luiz, que pode ser algum outro nome que eles estão trabalhando, ele vai ter que se preparar, na verdade, para os jogos decisivos de Libertadores. Lembrando que Copa do Brasil não dá mais para disputar, não tem mais como inscrever na Copa do Brasil. Libertadores, semifinal, ainda dá tempo. Segundo o Jorge Nicola, tá? O Flamengo ganhou um novo concorrente. Por isso que eu deixei para o final, porque o pessoal está reclamando muito de notícias do Davi Luiz. Falam que é o tempo todo notícia sobre o Davi Luiz. Então a gente não colocou na chamada e a gente não está deixando de falar, não. A gente fala, mas a gente fala no final, porque muita gente não quer mais ouvir falar disso. Tem muita gente irritada, dizendo que ele está pedindo mais do que o Gabigol, que é um absurdo ele pedir tanto dinheiro ao Flamengo, que não querem mais ele, que estão se sentindo chateados, traídos, porque ele está pedindo mais do que o Gabigol, está achando que é o quê? Quer ganhar mais que atacante. Tem muito torcedor revoltado. Então é o seguinte, eu não vou ficar utilizando, né, chamada com relação a Davi Luiz. Se outros canais do YouTube quiserem ficar fazendo chamada com relação a Davi Luiz, beleza, tá? A não ser que seja alguma coisa muito realmente bombástica, nova, alguma novidade, eu não vou ficar fazendo. Trago a notícia aqui, mas não vou utilizar isso para chamar o torcedor para acompanhar. A gente traz as outras notícias. Se por um acaso tiver alguma novidade de verdade no caso, beleza, tá? Então, segundo o Jorge Nicola, o Besiktas da Turquia realizou uma nova investida para contratar Davi Luiz. Como a janela de transferência no país ainda segue aberta, o atleta poderia chegar ao clube e jogar. Apesar da proposta chegar perto da pedida do atleta, que giraria em torno de 3 milhões de euros anuais, 18,4 milhões de reais é o que ele quer ganhar. Vou mostrar para vocês aqui, ó, 18,4 dividido por 12. São 1 milhão e 500 mil reais. A expectativa do Davi Luiz. Situação que foi rechaçada pelo Benfica. A princípio, não existe o desejo de atuar no futebol turco, algo que foi confirmado por um membro do seu staff. Mas o Besiktas está na briga. Então, a novela, segundo o próprio Nicola, vem se arrastando aí nas últimas semanas. A gente sabe, o torcedor já está de saco cheio, né? E eu trouxe essa informação mais para falar que é o desejo dele de receber mais de 1,5 milhão por mês aí, salário mais alto que de atacante. Isso aí segundo informações aí que saíram inclusive na Turquia também. O Flamengo, muita gente falando que o Flamengo nem proposta oficial fez, mas o Flamengo passou tudo sim, tá? Ao empresário do jogador, passou todos os detalhes, inclusive o Deco ontem trouxe que o Giuliano Bertolucci está chegando ao Brasil e que o Davi Luiz estaria em Angra, né? Ele e o amigo dele postaram alguns vídeos, ele passava atrás do vídeo, teve um amigo que falou, tá no Rio, não falou nada, eles não comentaram, que estariam no Rio para resolver essa situação, tá? A gente continua aguardando, se alguma novidade acontecer, a gente traz aqui para vocês. Convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Lembrando você de utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br para ter 5% de desconto nas lojas oficiais do Flamengo online. Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Vamos Gabigol, vamos Everton Ribeiro, vou torcer por vocês. Valeu!